Segunda Reis, a partir do capítulo 18. Eu tenho estudado nesses dias os testemunhos de livramento na vida do rei Ezequias e acredito que vai ser abençoador compartilhar com você o que eu tenho aprendido no capítulo 18 a 20 de 2 Reis, né? Esse é o livro dos reis de Israel e de Judá. Do capítulo 18 até o capítulo 20, nós temos aqui alguns testemunhos do reinado de Ezequias, do início do seu reinado até o final. Apenas esses 3 capítulos aqui. Talvez você não saiba quem foi Ezequias. Ele foi um dos reis de Israel. Não foi o rei mais conhecido, mas ele é um rei que, dentre os reis de Judá, em toda a história, foi um dos mais importantes para o livramento do povo de Deus. O rei Ezequias foi um rei fiel ao Senhor. Então eu gostaria que nós acompanhássemos aqui testemunhos de livramento na vida dele. Então, quando nós olhamos a história que está na palavra de Deus a respeito desse rei, nós temos vários episódios de livramento. Todos eles foram selecionados para contar histórias de livramento. Não vai se falar aqui, como se fala a respeito de outros reis de Israel, que ele desviou o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, também não será o rei que vai governar em um período de grande poderio militar. Não é essa a situação do reinado de Ezequias. Não é assim que pode ser descrito o reinado dele. Ele é contemporâneo do profeta Isaías. Também nós não vamos ouvir aqui sobre o rei Ezequias, que ele governou em um período de glória, em um período de grandes riquezas, como o período do rei Salomão. Não, ele governou, como eu já disse, contemporâneo de Isaías, em um período onde o povo de Deus estava vivendo uma profunda decadência espiritual. Profunda decadência espiritual. Então eu acredito que há aqui um testemunho de livramentos importante para nós. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos também esse contexto de decadência espiritual. Será que há esperança para os homens? A esperança de que Deus traga um livramento para os homens hoje? A esperança de que Deus traga livramento para o nosso país hoje? Nós vamos ver isso aqui. E eu peço que você acompanhe com atenção. Nós vamos então ler por partes, não vamos ler todos os capítulos, é claro, mas algumas partes aqui mais importantes, que julgo mais importantes para conduzir a nossa mensagem, nós vamos ler. Capítulo 18, versos de 1 a 5, a primeira parte que nós vamos ler. Olhe bem o que está escrito. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha o que diz o verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui nós temos então algumas informações importantes a respeito desse homem. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é raro no livro de Reis.
Você vai passar aqui por dezenas de reis, e o que nós normalmente vemos é que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Dificilmente você tem um rei que é descrito com essas palavras: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pois bem, desses poucos, Ezequias é um deles. E ele reinava Israel com esse temor a Deus, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, livrando o seu povo da idolatria. Quando fala que ele andou nos caminhos de Davi, não é? O que é dito a respeito dos reis que conduzem o povo de Israel à idolatria é que andou nos caminhos de Jeroboão, que foi o principal rei que introduziu, vamos dizer, o principal culpado da introdução da idolatria, principalmente no Reino do Norte. Mas aqui está um homem que tomou atitudes para que o povo de Deus não tomasse o caminho da idolatria, não tomasse esse caminho do pecado, né? Nós temos aqui essa descrição, esse testemunho em favor do rei Ezequias. Então, meus irmãos, eu acredito que é importante nós vemos aqui um homem justo em um período de decadência espiritual, um homem que não teve aí, como dizer, os seus dias que foram dias de glória, que foram dias de grande poder militar, mas nós temos um testemunho sendo dado a respeito dele. Confiou no Senhor Deus. Ele confiou em Deus. Essa foi a marca do seu reinado. E por isso o testemunho que nós temos nesses dias são livramentos. O livramento do Senhor. Por que o livramento do Senhor? Porque ele confiou em Deus. Agora, embora confiante em Deus, ele não era imprudente. Olha o que diz o versículo 7. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Ele era prudente, como nós estamos usando de prudência nesses dias. Nós estamos agindo com prudência nesses dias, observando as autoridades, obedecendo às autoridades, confiando que elas são os instrumentos de Deus para que nós tenhamos paz e segurança nesse período de quarentena que nós todos devemos guardar. Nós vamos ver aqui 3 livramentos do Senhor, 3 livramentos na vida do rei Ezequias, desse homem que confiava em Deus. E o recurso, um recurso que ele usou. Sabe qual foi o recurso que Ezequias mais usou? A oração. Eu quero chamar você nesses dias para nós nos dedicarmos à oração. Ezequias era um homem de oração. Oração é ação. É a ação mais importante. É a ação principal. E nós vamos observar isso aqui, 3 livramentos na vida de Ezequias. E a ideia principal que eu gostaria de trazer, irmãos, para a nossa reflexão é a seguinte: os que confiam em Deus buscam o seu livramento através da oração. Preste atenção, os que confiam em Deus buscam o seu livramento através da oração. Capítulo 18, verso 28, até o 19, verso 8. Essa vai ser a porção mais extensa que nós vamos ler. Acompanhe comigo. 18, 28. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria, assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para
que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, a oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Quando o inimigo impõe o terror, os servos confiam no Senhor. Rabsaque era um mensageiro do rei da Assíria, Senaqueribe, muito poderoso rei. Aqui nós estamos 8 anos depois desse mesmo império ter conquistado o reino do norte, com as 10 tribos de Israel. Agora o reino do sul, o reino de Judá, governado por Ezequias, tem esse exército diante dele, e esse homem se coloca diante da muralha, mostrando ousadia, mostrando que não teme realmente Ezequias, não teme o exército. Já havia alcançado algumas cidades fortes do reino de Judá, e agora está na principal cidade, que é Jerusalém. E Rabsaque se mostra aqui um homem muito confiante de que ele é inimigo do povo de Deus, e está aqui muito confiante, acreditando que assim como o seu império, o império do seu senhor, no caso Senaqueribe, assim como esse império alcançou muitos povos, dominou muitas nações, vai também dominar Jerusalém, vai dominar também o império de Judá. Então esse homem se coloca diante da muralha e ele começa a falar na própria língua dos judeus. Então alguns ali dos representantes de Ezequias pedem a ele para usar a linguagem dos diplomatas, para que se usasse o aramaico e não falasse a língua dos judeus, para que o povo não ouvisse as suas palavras. E esse homem começa a proferir palavras ainda com mais arrogância, porque o que ele quer fazer? Intimidar a todos. E havia uma multidão ali sobre os muros de Jerusalém, sobre as muralhas, que são muito extensas, que eram muito extensas nessa época, e eles estavam ali para ouvir as palavras, e ele realmente usou na linguagem que todo o povo podia ouvir, ameaças, intimidações. Ele estava usando a lógica. Ele estava usando a lógica porque o seu império, o império da Assíria, o império a qual ele fazia parte, era realmente poderoso, o mais poderoso da terra naquele período. O seu exército realmente era um exército imbatível, que poderia conquistar qualquer lugar. Mas do outro lado do mundo estava Ezequias, que não se afastou da sua confiança em Deus e acreditava no livramento. Então a estratégia de Rabsaque qual foi? Colocar em dúvida as palavras de Ezequias, tirar a confiança do povo de Deus, fazê-los acreditar que não haveria livramento para eles. As palavras eram palavras de terror, estavam tocando terror, como se diz aí, abalando a confiança das pessoas, para que elas perdessem totalmente a esperança. Essa foi a estratégia de Rabsaque, e ele chamava as pessoas a se entregarem logo ao seu rei, que ele coloca como o grande rei. Ou seja, ele realmente acreditava que não havia esperança para aquelas pessoas, e ele está tentando fazê-las perder a sua esperança em Deus,
perder a sua confiança em Deus. Então as palavras desse homem tinham um só objetivo: eliminar a confiança no Senhor, eliminar a confiança em Deus. Mas do outro lado do muro, da muralha, estava Ezequias, cuja fé não se abalava. Ele não perdia a sua confiança no Senhor, e o texto diz no capítulo 19, ele rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco, sinal de humildade, humilhou-se. É um rei que está tomando essa atitude, humilhou-se e entrou na casa do Senhor, ou seja, ele foi buscar a presença de Deus. Nós não temos aqui descrições de que Ezequias saiu correndo para buscar uma aliança com outras nações. O texto não vai dizer isso para nós. Também não vai dizer que ele se preocupou aqui, em organizar os seus exércitos, estudar estratégias para vencer ou para impedir a conquista dos assírios. Não, o que vai se destacar, não significa que ele não fez isso, mas o que vai se destacar na vida de Ezequias é que ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele se colocou diante do Senhor e ele colocou os seus servos para orar também. E ele vai dizer para os seus servos orarem, e ele vai dizer para os seus servos irem até o profeta de Deus, no caso Isaías, para que Isaías ore. E ele vai dizer: quem sabe o Senhor ouviu essas palavras arrogantes de Rabsaque e vai nos livrar. Quem sabe o Senhor não esteja ouvindo essas palavras de que não há confiança, essa palavra de que não há como confiar em Deus. Quem sabe Deus não está ouvindo essas palavras que colocam em dúvida a ação de Deus, que colocam em dúvida ou tem como certeza que Ele não vai livrar. Quem pode dizer que Deus não vai livrar? Quem é que tem autoridade para dizer que nós vamos perder a nossa confiança no Senhor? Nós não vamos perder a confiança em Deus. Nós não vamos perder a nossa esperança de que Ele sim pode livrar. Do versículo 6 e 7, a resposta veio. A resposta do Senhor veio. Versos 6 e 7 vão dizer para nós o seguinte, capítulo 19: Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei neles o espírito, e ele ouvirá o ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E esse foi o primeiro livramento que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Ele estava diante de palavras que tinham um único objetivo: minar a sua confiança em Deus, minar a sua confiança no livramento de Deus. As palavras eram: o Senhor não pode livrar vocês, vocês estão se apegando a uma falsa esperança. A nossa aplicação aqui é a seguinte: não descarte o fator Deus. Não descarte o fator Deus. Os prognósticos podem ser terríveis. As palavras que nós ouvimos, elas podem até eliminar as possibilidades de nós escaparmos de um infortúnio nos próximos dias. São palavras que podem até acabar com a esperança de alguns, que se entregam às vezes ao desespero. Mas eu quero lembrar: não se esqueça do fator Deus. Não se esqueça. Não perca a confiança naquele que é poderoso para salvar, que é poderoso para nos livrar. Então, a minha exortação nessa primeira parte: confie em Deus, ore ao Senhor, coloquemos toda essa situação diante do Senhor. As estatísticas podem mostrar quadros horríveis para nós, os prognósticos podem ser os piores possíveis. Nós não vamos perder a nossa confiança em Deus, nós não vamos perder a confiança nos livramentos do Senhor. E essa foi uma experiência do rei Ezequias.